Bonzinho só se ferra, se aproveitam da minha boa vontade. Quantas vezes você já ouviu isso ou não já passou até por isso, quando se aproveitam da sua nobreza? Se esse é o seu caso ou de alguém que você conhece, esse vídeo aqui é para você. Então vamos falar um pouco disso. Se você não me conhece, eu sou Harrison, sou psicólogo. Nesse vídeo eu vou falar do porquê que pessoas boazinhas demais acabam também se ferrando em alguns aspectos. Eu vou explicar por que isso acontece, vou explicar também as possíveis vulnerabilidades que você tem, e para cada vulnerabilidade eu vou te dar uma estratégia para você ajustar seu comportamento e ter atitudes melhores em relação a outras pessoas, a você mesmo e no futuro, para que você tenha um futuro menos caótico e mais ordenado, tá bom? Vamos lá, primeiro entender por que isso acontece. Pessoas que são boazinhas são pessoas que têm um traço de personalidade chamado amabilidade alto. Então, se eu aplicar um teste em você, eu consigo saber se você tem esse traço mais alto em você. E a sua personalidade ela é formada por 5 grandes traços: abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade, neuroticismo. O traço de amabilidade é que a gente vai discutir hoje aqui. Se eu aplicar um teste em você e você pontuar alto nesse teste, alta amabilidade, isso quer dizer o quê? Que você, por personalidade, por natureza sua mesmo, você tende a colocar as necessidades dos outros na frente das suas. Então você é aquele tipo de pessoa que gosta de se sentir útil, gosta de ajudar, gosta de cooperar em vez de competir. Você é aquela pessoa que não gosta tanto do conflito, que prefere a harmonia. Você é aquele tipo de pessoa que é empática, que entende as situações e a dor do outro e a alegria do outro também. Então você tem já por natureza, por personalidade, esse traço mais expressivo em você, que vai balizar o seu comportamento, as suas atitudes no mundo. Ao passo que, se você entende isso, entende que por personalidade você é assim, existem lados bons e lados ruins de ter essa personalidade. Importante lembrar que personalidade não muda, tá? É a nossa natureza, ela permanece estável durante toda a vida. Então, não adianta você querer achar que você vai conseguir se tornar uma pessoa oposto disso, porque você não vai. E também não precisa ter medo de praticar coisas que não estão no encontro disso, porque você não vai se tornar uma pessoa o oposto de amável, porque é da sua natureza mesmo, tudo bem? Então vamos lá. Vulnerabilidades de ter uma personalidade amável. Eu vou trazer 5 vulnerabilidades para você aqui agora, e para cada vulnerabilidade uma estratégia para você ajustar comportamento. A primeira e mais comum vulnerabilidade de quem tem alta amabilidade é ter dificuldade de dizer não e estabelecer limites. Então, como o próprio nome diz, existe essa dificuldade de colocar limite conforme as pessoas vão entrando. E aí as pessoas, a tendência natural é que elas vão entrando mesmo se você não coloca limite nas coisas. Ou então de dizer não para alguns pedidos ou para algumas solicitações ou favores. Então são pessoas que têm dificuldade de dizer não quando alguém pede dinheiro emprestado, ou dizer não quando alguém pede favores, ou de colocar um certo limite quando alguém passa de algum ponto em algum aspecto. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se você não diz não, você começa a se sobrecarregar. Você cuida demais do outro e acaba esquecendo de si. Quando você se vê, você está cuidando mais do seu pet aí, dando remédio certinho para ele, e quando é para você mesmo, você esquece do teu remédio. Isso é só um exemplo, né? E esse é um dos problemas. Você se sobrecarrega porque não diz não nunca, ou você acaba entrando em esgotamento emocional, porque tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para lidar, e você não consegue botar um limite ou dizer não. Estratégia, então, é meio óbvia, né? É só você tentar ir desenvolvendo essa capacidade de dizer não. E como é que você desenvolve isso? É fazer um treino de assertividade. O que é assertividade? É dizer as coisas de uma forma clara
e gentil, respeitosa. Então, toda vez que você for dizer alguma coisa para alguém, diga aquilo que você está sentindo, mas diga de uma forma gentil. Você pode, quando alguém te pedir um favor, você não precisa dizer não, não vou fazer, de uma forma que pode soar um pouco grossa. E eu sei que é disso que você tem medo, de ser grosso, de ser grossa com as pessoas. É só você dizer, olha, no momento eu não posso, porque eu já tenho outros afazeres e eu infelizmente não vou poder te ajudar dessa vez. Você pode dizer não, dizer o que você quer dizer de uma forma assertiva, que é clara e respeitosa, gentil. A segunda vulnerabilidade muito comum para quem tem alta amabilidade é evitar conflito o tempo todo, a todo momento. Você, por ser uma pessoa amável, você não gosta da ideia do conflito, da briga, do confronto. Você foge daquelas situações que são mais difíceis de lidar ou daquelas conversas mais delicadas. E se você não foge, você fica muito desconfortável quando você tem que fazê-las. E qual que é o problema disso? Quando você não adereça um conflito, ou quando você não faz o confronto que é necessário ser feito naquele momento, esse problema se multiplica, ele vai aumentando de tamanho, porque na maioria das vezes o tempo sozinho não resolve as coisas. É necessário às vezes conflitar ou confrontar certas situações ou pessoas para que as coisas possam se resolver e não ficar histórias meio abertas. Então lembra disso. Conflito adiado é conflito multiplicado. Não adie conflitos. A estratégia para você então é aproveitar todo tipo de oportunidade de confronto para você ir se aproximando vagarosamente daquilo que te causa desconcerto, daquilo que te causa incômodo, que é o conflito em si. Então você pode, por exemplo, em vez de dizer para alguém entrar em contato, entre você em contato com aquela pessoa que você tem que ter uma conversa mais delicada. Ou se você tem um problema que você precisa conversar com alguém, não fique esperando muito. Reúne coragem, vai lá e diz as coisas de forma assertiva. Não fica fugindo do conflito, ao contrário, desenvolva esse arquétipo do guerreiro, que tem aquela coragem de enfrentar mesmo com medo. A terceira vulnerabilidade muito comum que tem nas pessoas de alta amabilidade, eu estou com a minha colinha aqui para não esquecer de nada, né? É você colocar frequentemente as necessidades dos outros na frente das suas. Qual que é o problema disso? Quem muito cuida dos outros esquece de si. Então, se você colocar a necessidade dos outros sempre na frente das suas e colocar você sempre lá atrás, né, o que vai acontecer é que você vai cuidar demais dos outros e vai esquecer de si, você vai deixar de se cuidar. Então você não vai, às vezes, dormir direito, comer direito, treinar direito, ter as suas relações que deveria ter direito, porque você está sempre em função de atender necessidades das pessoas. E aí é onde você às vezes ganha peso, diminui saúde, fica insatisfeito com algumas coisas, né? E aí vai vir aquela sensação de novo de estar sobrecarregado, ou de novo de não se sentir uma prioridade. E qual que é a estratégia para você superar isso? A estratégia é você reservar um tempo para você cuidar de você também. Reservar um tempo para fazer aquilo que você se propôs a fazer para você. Equilibrar esse tempo entre atender o que o outro precisa e atender o que eu preciso também. Tá tudo bem você atender ao que você precisa. Porque veja, se você não estiver bem com você mesmo, vai ser difícil estar bem com outras pessoas. Então, às vezes, não é sempre, mas às vezes faz total sentido se colocar como prioridade, tá bom? Quarta vulnerabilidade muito comum: ressentimentos não expressos ou a não defesa dos seus próprios interesses quando necessário. Quando você não expressa aquilo que você quer expressar, que você não concorda com alguma coisa, ou que você não quer se sujeitar àquilo, ou quando você não defende aquilo que você sabe que deveria defender ou falar, você está se calando e você está guardando dentro de você o que você queria falar.
E muito provavelmente isso aí vai ficar dentro de você. É isso que a gente chama de ressentimento. Até o próprio nome diz, né? Ressentir, sentir de novo. Então é algo que você guarda dentro de você e toda vez que você lembra, você vai sentir aquela emoção desagradável, né? E não é legal ficar guardando ressentimento porque eles vão corroendo a gente por dentro. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é você, mais uma vez, treino de assertividade. É você defender aquilo que você acredita quando for você julgar necessário, desenvolver também essa coragem de confrontar se for necessário, né? E defender mesmo seus pontos de vista quando for necessário. Quando eu digo esse quando for necessário, é porque você não precisa fazer isso o tempo todo. E você não vai fazer mesmo, porque não é da sua natureza fazer isso. Mas qual que é a ideia? Quando você sentir que você está se sujeitando a algo que você não quer, ou que você se ofendeu com alguma coisa até, ou que alguém está passando de certos limites, pontua, defenda, fale, não fica guardando. Se você guarda, você vai se corroer por dentro com ressentimentos. E por fim, mas não menos importante, a quinta vulnerabilidade é que você é um alvo fácil para manipuladores. Veja, se a sua personalidade, você é por natureza uma pessoa amável, útil, que gosta de ajudar, que gosta de atender necessidades dos outros, pessoas manipuladoras, e aqui entram também psicopatas, narcisistas, né? Essas pessoas, elas são mestres em identificar esse tipo de pessoa, porque é justamente esse tipo de pessoa que elas querem do lado delas. Elas querem pessoas que elas podem explorar, usar de toda essa sua dificuldade que você tem de dizer não, de estabelecer limites, até que você não seja mais útil e aí elas vão para outra pessoa. Elas são mestres em identificar pessoas amáveis. Então você também precisa prestar atenção com as pessoas que você se relacionam, se você se relaciona, se essas pessoas estão só utilizando da sua dificuldade de dizer não, de estabelecer limite, de se defender, para tirar algum proveito disso. Quando você começar a dizer mais não, a estabelecer limite, a dizer as coisas de forma assertiva, não ficar ressentindo as coisas, né? Quando você começar a se colocar mais como prioridade, se cuidar mais, que é essas 4 estratégias que eu falei no começo agora, essas pessoas manipuladoras, elas vão naturalmente se afastar de você. Porque elas vão começar a perceber que você já não é mais aquela pessoa boazinha e ingênua de antes. Você é uma pessoa boa, sim, mas você sabe defender os seus direitos e você sabe estabelecer limites. E aí essas pessoas, elas não vão te julgar mais interessantes e elas vão naturalmente se afastar de você. Então já fica aí essa dica também para essa quinta e última vulnerabilidade. E aí, gostou? Achou útil saber um pouco mais sobre você, sobre a sua personalidade amável, saber os pontos positivos e negativos que existem em você e mais ainda, saber já o que você pode fazer com essas estratégias. Não deixa de praticar, tá bom? Se achou esse vídeo útil, manda para alguém. Clica aqui, curte e comenta porque isso ajuda bastante o vídeo chegar para outras pessoas, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço e bons pensamentos.